nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Eu passo a palavra ao nosso irmão. Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente, como o vereador já frisou, esse nosso a gente tem mantido aos domingos o assunto da família, né? Devido à importância que tem a família na formação da própria, né, no crescimento, na evolução do próprio órgão, né? Na semana passada foi falado sobre a importância do lar, né, na renovação da humanidade, a missão do lar. E hoje a gente vai falar sobre reencarnação e educação. Porque a reencarnação é exatamente a porta de entrada dos espíritos, nós, espíritos, para a continuidade da nossa vida espiritual, como espíritos imortais que somos, né? A gente eternos praticamente, nós tivemos o início, mas a gente não teremos fim como espírito. E a reencarnação é exatamente essa porta que nos abre a oportunidade de aprendermos, de crescermos, de evoluirmos e de estar galgando os planos mais felizes, até a nossa transformação em espírito puro, em espíritos angelicais, que seremos um dia todos nós. Então, a família, ela é a base de tudo. O ambiente familiar é onde as oportunidades são colocadas à nossa disposição para a gente trabalhar em nós mesmos as dificuldades que a gente vem passando desde que fomos criados como espíritos puros, simples e ignorantes em termos de conhecimento. Aí a gente vem caminhando, vem aprendendo, construindo nossa vida objetivamente, aprendendo as coisas boas, mas também deixando algumas coisas a desejar, né? Porque a gente está aprendendo, então o engano, a forma que a gente às vezes comete, né, de tratamento com os nossos irmãos, o envolvimento da vida material, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, muitas vezes fala mais alto do que o bom senso, do que a razão. E a gente vem deixando a desejar ao longo do caminho, e o lar é exatamente a oportunidade que nós temos de acertarmos essas arestas na nossa caminhada. Então, o reencontro das almas no lar é uma bênção que Deus nos faculta, a misericórdia divina criou esse mecanismo para que nós pudéssemos estar corrigindo os nossos enganos, porque nós não sofreremos para sempre. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz exatamente isso. O sofrimento que passamos são consequências das nossas atitudes, são o retorno das nossas ações. E muitas vezes esse sofrimento, ele é a consequência dele, né? A fonte desse sofrimento está nas vidas passadas que tivemos,
e que construímos várias desarmonias na natureza. Mas muitas vezes esse sofrimento também ele é consequência de desarmonias que a gente cria nessa própria vida. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de corrigi-los nessa vida mesmo. Mas caso não consigamos corrigir, a gente vai ter que passar pelas consequências da nossa atitude hoje na vida futura. Então, as nossas dificuldades, elas têm origem ou nessa vida presente mesmo, ou na vida futura. Uma estatística que a gente tem, nos indica que apenas 1/3 dos nossos sofrimentos são oriundos de vidas futuras, de vidas passadas. Os 2/3 são consequências das nossas atitudes nessa própria vida, das nossas invigilâncias, das nossas escolhas erradas que fazemos. Então, se nós refletirmos bastante sobre a vida que levamos, se nós usarmos o Evangelho como fonte de pesquisa, de consulta para as dificuldades que a gente passa, nós vamos encontrar muitas vezes a saída para esse sofrimento nessa própria vida. Basta termos essa atenção voltada para o Evangelho e a boa vontade de querer modificar nossas condutas. Mas caso a gente não consiga, tem a misericórdia divina nos dando a reencarnação como ferramenta de a gente voltar e continuar as oportunidades, novas experiências, e nessas novas experiências a gente consiga refletir e corrigir os efeitos passados. Então, eu vou usar como base esse estudo que a gente tem utilizado, esse livro, nas nossas reuniões de família, que é o desafio chamado Família, de Joamar Zandini. Esse livro é muito bom para o tratamento familiar. É bom ter esse livro em casa, né? Eu não sei se na livraria tem, eu não acho que ainda na livraria não tem não. Tinha um lá, a semana passada, foi vendido, mas esse livro que a gente utiliza como base para essas reflexões sobre família. E ele nos diz o seguinte: finalidade do reencontro no lar. Muitas almas com as quais trazemos problemas do passado, hoje surgem como filho amado que nos inspira carinho, ternura e atenção, ensinando-nos a amá-lo e abraçá-lo, superando as divergências do passado. Então nós temos uma vida, várias vidas passadas, que nós tivemos convivência, que a gente conviveu com pessoas, e a gente nem sempre nossa convivência foi sadia e satisfatória. Muitas vezes nós prejudicamos o irmão no passado. Muitas vezes nós convivemos com o irmão lá numa vida passada e o induzimos a situações de sofrimento, de crimes, de vícios, e nós somos responsáveis pelas atitudes que nós temos. Então, essa responsabilidade, muitas vezes, ela vem a ser corrigida no ambiente doméstico, quando esse irmão reencarna no nosso seio familiar, ou nós reencarnamos no seio familiar de espíritos que sempre envolvidos nas nossas vidas passadas, juntos como irmãos, muitas vezes, como filho, como pai, para podermos, utilizando, graças a Deus, o esquecimento das vidas passadas que nós temos, do nosso passado, a gente reconstruir a convivência. Porque, a princípio, esses dois espíritos são espíritos que não se lembram do que aconteceu no passado. Então, a convivência dentro do lar traz essa oportunidade de criar uma nova convivência, de amor, de fraternidade, de carinho, de ajuda mútua, como irmãos ou como pai e filho, como mãe e filha, para que esse reajuste aconteça. Embora a gente tenha
na nossa intimidade, as percepções de que essa convivência não é a primeira. A gente tem essa sensação muitas vezes, e essa é a grande dificuldade da convivência atual, porque a gente, nessa sensação que nós temos, que essa convivência não foi a primeira, que esse Espírito que está aqui junto de mim, como filho, ou como irmão, ou como pai, tem uma coisa que não consigo bater bem com ele, não concordo com as atitudes, ou não me dou bem nas relações, porque com essa vida passada, ela está na nossa experiência, na nossa bagagem espiritual, e ela influencia muitas vezes os nossos sentimentos. Mas, como a gente está começando do zero, essa convivência, temos a grande oportunidade de termos paciência, de sermos tolerantes e construir, onde havia uma inimizade, construir uma situação de amor, uma situação de grande afeição. Por isso a reencarnação é a grande ferramenta que Deus nos dá para que isso aconteça. E essas inimizades vão se extinguindo aos poucos, vão ser substituídas por amizades. Por isso o reencontro dentro do lar de almas tem esse grande objetivo e as grandes dificuldades também. Criaturas com problemas afetivos reencontram-se como cônjuges, como pais e filhos, como irmãos, sendo convidados à transformação da sombra em luz, libertando-se das algemas do ódio e da vingança, aprendendo no perdão a lição de amor que descortina as almas ao voo no rumo da perfeição. Então é a oportunidade. Uma criança que nasce num lar, uma criança com problemas de convivência, com problemas de aceitação, uma criança difícil, que os pais têm dificuldades, muitas dificuldades com ela, é aquela que merece mais atenção, porque é aquela que nós devemos mais. Aquela que nós estamos tendo a oportunidade de reajustarmos a convivência, a amizade, transformar em amizade, porque nós devemos mais a ela, por isso ela é mais difícil. E ela nos cobre sem saber que está utilizando os seus problemas passados por causa do esquecimento, mas ela, como eu disse, através da intuição, do sentimento ali do coração, ela percebe essa dificuldade e ela nos é difícil. Então nós temos que ter realmente mais atenção para poder conviver com ela e vencermos a luta, transformando esse espírito num espírito amoroso, num espírito afetivo, né? Aos pais de hoje, choram pelo filho rebelde, pelo rebento ingrato, cortando e ferindo seus corações. O Espiritismo conforta, ao trazer-nos a realidade de que toda semente nobre lançada na terra dos corações jamais será perdida. Todas as boas palavras ditas, todos os exemplos nobres, todos os bons momentos vividos, todas as lições transmitidas estarão aguardando o momento certo de germinarem e auxiliarem este mundo. Ora, entorpecido a prosseguir em sua jornada. Deixemos entregues a Deus os filhos que não souberam encontrar o mundo certo. Tenhamos a consciência tranquila dos esforços sinceros diligenciados no objetivo de orientá-los e conduzi-los ao caminho da verdade e do bem. Só não tenhamos o remorso pela falta de dedicação à tarefa educativa, e nem a mágoa ou rancor por aquele que Deus nos confiou e não nos soube compreender o devotamente. Façamos o melhor e deixemos a Deus o que estiver acima dos nossos limites.
ele saberá, através das reencarnações, reconduzir o rebanho, a ovelha perdida. Então, assim, que a gente tenha façamos os nossos esforço com paciência, com tolerância, com confiança em Deus, aquilo que nós pudermos fazer, façamos da melhor maneira possível, para que aquele filho encontre um caminho satisfatório na vida. Encontre através do nosso exemplo, através da nossa paciência, da nossa tolerância, para que nós não venhamos a nos arrepender no futuro, porque é bem possível que a gente não consiga ou não tenha força, porque Deus não nos dá fardo que a gente não consegue carregar, mas muitas vezes a gente não tem muita persistência para poder resolver os problemas, para poder encarar a situação, e deixa passar, e deixa aquele filho se tornar um espírito adulto com as mesmas viciações que nós mesmos os induzimos a ter essas viciações no passado. Então a gente vai arrepender depois, lá no plano espiritual, de não termos cumprido a nossa missão, porque esse filho que está dentro da nossa casa foi escolha nossa, junto à espiritualidade superior, de acolhê-lo, para que a gente possa, para esse resgate de situações que nós mesmos criamos no passado mais remoto. Então a gente muitas vezes volta para o plano espiritual e tem esse processo, né, de arrependimento, vai sofrer muito mais, vendo que nós perdemos o tempo, não tivemos a paciência ou a tolerância necessária para poder cumprir a missão que nós mesmos escolhemos. Então, a reencarnação inaugura uma nova visão acerca dos problemas educativos. A gente tem uma visão diferenciada, explicando e esclarecendo os pais no entendimento de todo o processo de desenvolvimento físico, intelectual e sociológico dos seus filhos. Então, a doutrina espírita, nos seus postulados, através de esclarecimentos mais claros, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através das obras básicas, vem esclarecer para nós, para todos os pais, nós que somos pais, as reais causas das dificuldades que temos e nos ajudar a compreender e nos dar força para a gente superar essas dificuldades. Todos os grandes pedagogos, psicólogos, educadores em geral, em seu abnegado esforço de sondar e compreender o mundo infantil, nos legaram obras de magnífico alcance, que socorrem e auxiliam profundamente os pais. Porém, o Espiritismo nos traz a palavra-chave na compreensão integral do processo, que é a reencarnação. O filho hoje acolhido, com tanto carinho e amor, é ou a companheiro ou companheira de outras reencarnações passadas, retornando para dar continuidade ao trabalho evolutivo. Então, muitas vezes, nós reencarnamos num ambiente familiar com aquelas mesmas pessoas várias vezes, com papéis trocados muitas vezes. Uma família hoje que tem lá seus filhos já pode ter sido a mesma família em uma reencarnação passada, com as mesmas pessoas, com papéis trocados. Muitas vezes um pai de hoje foi um filho de ontem, e aquele filho foi um pai. Inverter os seus papéis, para que cada um mostre ao outro aquilo que ele plantou, que deverá ser colhido. Então, esses papéis, eles são importantes, e o Espiritismo vem exatamente nos mostrar esse tipo de processo que acontece, para que facilite o nosso entendimento, auxilie a nossa boa vontade
é a nossa paciência e a nossa tolerância com aquela criatura, com aquele pai que é difícil de conviver, com aquele filho que está nos dificultando a vida. Esse processo que o Espiritismo vem nos mostrar que nós plantamos uma semente lá no passado e estamos colhendo agora esse fruto e precisamos fazer bom uso desse fruto, mesmo que ele seja um fruto amargo. O filho hoje acolhido, então, é esse companheiro do passado, em processo evolutivo. Estamos na Terra em processo de aprendizado e corrigenda. E para o tal, precisamos encontrar novamente os comparsas de nossos erros ou os afetos que nos fortalecem, ou ainda os que nos fizeram inimigos. Então, é claro que ele vem falar aqui que não são só os nossos comparsas de vidas passadas, de procedimentos inadequados, mas também aquele que nós fizemos inimizade, nós prejudicamos, que nós roubamos, que nós matamos a esperança, matamos a vida de um irmão no passado, e ele vem através dentro da nossa família para que a gente possa fazer esse reajuste. Mas também não só aqueles que nós induzimos ao vício, mas aqueles que nós prejudicamos de outras formas. Eles vêm para dentro do nosso lar com o objetivo de nós reajustarmos. E muitas vezes esses espíritos que vêm no nosso lar são de vidas muito passadas, porque a gente vem tentando trazê-los para dentro de um mesmo teto há várias reencarnações, sem conseguir. Às vezes o ódio que criamos, a inimizade que conseguimos formar naquele irmão, ela é tão forte, o que nós fizemos com ele é tão pesado, de tanto sofrimento, levando para ele tanto sofrimento, que estamos gastando muitas reencarnações na tentativa de trazer esse irmão para junto, com orientação da espiritualidade superior, e muitas vezes a gente não consegue, porque o ódio é muito forte. Muitas vezes esse irmão, ele não quer nem saber de ver a nossa cara, está no plano espiritual, quer nos destruir a todo custo. E muitas vezes nós, que somos também parte do processo, a gente também não quer. Muitas vezes ele quer e nós não. Então existe essa dificuldade de aceitação antes da reencarnação. Porque só no momento em que os dois aceitam conviver juntos no mesmo lar, para esse reajuste, é que acontece. Mas isso demanda a boa vontade dos dois lados. Muitas vezes eu tenho muitas reencarnações, trago outros espíritos, porque não é um só, para esse processo reencarnatório, convivo com eles e vou aprendendo a conviver bem com as pessoas, eu vou evoluindo, eu vou mudando meu coração. Muitas vezes eu fui um espírito mau, um espírito que prejudiquei muita gente, mas muitas vezes, hoje eu já não sou mais esse espírito mau. Eu já aprendi, eu já passei por sofrimentos, outros sofrimentos, em outras reencarnações, e hoje eu estou numa reencarnação que é a melhor. A reencarnação atual é a melhor para todos nós, porque nós estamos hoje melhor do que todas as outras passadas, porque já aprendemos, já sofremos, e hoje nós temos condições de enxergar melhor lá no plano espiritual, quando fazemos o nosso plano reencarnatório, porque é bom para todos nós, para o envolvimento da convivência entre espíritos ali. Então a gente sente a necessidade de trazer o irmão para junto, para poder reajustar, mas muitas vezes ele ainda não está nesse processo, e ele tem essa dificuldade de aceitação. Ontem eu estava vendo a palestra do Cláudio, quando ele falava disso,
ele se sentia mal, torturado, ele se sentia perdido, e ele chegava a enxergar os olhos de ódio do Espírito. Aí, 500 anos atrás, da Inquisição, o Divaldo, na época, tinha julgado ele a Inquisição fazendo uma memória. Aí ele falava assim, da necessidade que ele tinha de vir agora, de mostrar para o Divaldo, que o Divaldo agora dava conta de trabalhar com São. Então o problema não era tanto dele, era do Divaldo. Quando o Divaldo, na mansão do caminho, conseguiu receber uma pessoa da família desse espírito perdoou o Divaldo. Exatamente. E agora liberou. Ou seja, na próxima eles podem até vir os dois encerrados. Possivelmente virão, para poder fechar o processo. A gente fica olhando o Divaldo e fala assim, nossa, esse cara não teve livros, né? Ele fala, gente, eu sofri anos e anos com a perseguição. É o que eu estou dizendo. Então, lá nós temos nosso passado, das vidas passadas, que a gente nunca foi santo, não. Se a gente avaliar nós hoje, o que eu sou hoje? Eu, por exemplo, eu faço a minha avaliação, eu vejo o tanto que eu ainda tenho dificuldade de caminhar de acordo com o Evangelho. O quanto de problemas que eu ainda passo e as dificuldades que eu tenho. E essa é a melhor reencarnação minha. Então imagina as passadas. Eu era criminoso, roubava, matava, fazia outras coisas. Vivia situações só de ruindade. Para eu hoje ainda não estar em condições de ser uma pessoa desse estilo. Divaldo, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Quando é que eu vou ser igual a eles? No futuro ainda. Porque ainda não consigo. Mas, então essa é a dificuldade que temos. E o espírito que nós temos que fizemos as inimizades, eles não estão no mesmo patamar evolutivo que nós. Então são patamares diferenciados. Muitas vezes ele está melhor do que eu. Ele conseguiu, ele que foi a vítima, então muitas vezes ele conseguiu superar. E eu não. Então não é ele que não quer vir para dentro do meu lar, é eu que não quero fazer. Então no plano reencarnatório, eles vão me propor, os espíritos superiores, essa junção. Você pega o espírito ali, vai reencarnar, vocês vão ter oportunidade lá em reencarnar, de construir o amor enriquecido e tal. Mas eu, lá no plano espiritual, estou conhecido, conheço aquele espírito, sei o tanto que eu sou inimigo dele. Muitas vezes eu não quero, eu não aceito. O espírito está até disposto, porque ele já está mais evoluído do que eu. Porque eu vim reencarnando e ele também, de outras paragens. Ele pode ter evoluído mais do que eu. Então o problema é meu, o Divaldo está falando, o problema é dele ainda, com o espírito que tinha, né? Com esse espírito que eram inimigos, são inimigos e agora possivelmente não são mais. E por que essa inimizade foi extinta assim de repente? Não, porque o Divaldo acolheu uma criancinha abandonada que era um ente querido desse espírito. Então esse espírito, vendo que o Divaldo não era mais aquele espírito que ele conheceu no passado, que é um espírito que tem lá o seu trabalho social, lá na Casa do Caminho, que acolhe os abandonados, as criancinhas abandonadas, e que acolheu um ente querido dele, que estava abandonado. Então isso foi bastante para que o ódio acabasse. O espírito compreendeu que ele já não é mais aquele. Então ele já aceita. Mas mesmo assim, a convivência não é fácil. A convivência não é fácil. Porque as lembranças íntimas daquele espírito, elas não se extinguem. Nossa bagagem espiritual sai de nós, no nosso corpo espiritual. Então, eu estou ali com aquele irmão, eu não sei, não me lembro, graças ao esquecimento, que é a maior bênção que Deus nos dá no passado, eu não sei o que eu fiz para ele, mas eu tenho uma sensação de que não foi uma convivência boa. Então eu já não tenho aquela confiança, estou sempre com o pé atrás, sem saber por quê, pelas intuições. Por isso as dificuldades da convivência, por isso a necessidade da paciência e da tolerância, e do bom exemplo. Porque o bom exemplo é o que faz com que o outro veja que você não é a mesma coisa,
Não é o mesmo Espírito que ele conheceu. Então, importância muito grande nos exemplos dentro do lar, para que aqueles espíritos, exemplos, bons exemplos, o Evangelho feito no culto dentro do lar, as reflexões a respeito dos ensinamentos de Jesus, é importante porque isso é que vai começar a modificar a nossa forma de enxergar as coisas e vai facilitar as dificuldades que temos. Mas elas existem em todos os lares, porque o lar foi feito para isso. Não existe nenhum lar que não tenha essas dificuldades de convivência. Seja pai, mãe, filho, irmão, tio, primo, sempre tem os mais próximos, que são as dificuldades maiores, estão dentro do mesmo tempo. Mas a parentela também está envolvida em dificuldades menores. Mas também, graças a Deus, tem alguns espíritos que reencarnam junto conosco com o objetivo de nos ajudar. Porque nós não temos só inimigos, nós temos amigos também. Nós temos grandes amizades no plano espiritual que conquistamos em outras reencarnações, apesar de a gente não ter sido bons espíritos em outras reencarnações, talvez pior do que somos hoje, muitas vezes, mas mesmo assim nós temos amigos, temos entes queridos, nós temos pais e mães de outras vidas, avós, são pessoas, espíritos que já conviveram conosco e que dedicaram amor a nós e que mantêm esse amor, porque o amor não se acaba. Uma vez ele se instalou no coração, ele não regride mais. Então eu trabalho no plano espiritual sempre para ajudar o outro, porque eu já tenho conquistado essa afetividade entre nós dois, apesar de que com o outro eu não tenho. Mas esses espíritos vêm muitas vezes na nossa reencarnação junto para nos ajudar. Muitas vezes a espiritualidade superior consciente que nós passamos um plano reencarnatório, onde vamos trazer um ou dois espíritos inimigos, alguns menos, outros mais inimigos, mas também permite que junto com eles venha mais um ou dois, talvez um que seja amigo, que amamos e que tenha já uma evolução até melhor do que a minha, maior, já evoluiu mais. E esse vem reencarnar com o objetivo de ser a sustentação, a base do afeto dentro do lar. E a gente tem isso, muitos exemplos assim, de famílias que têm filhos difíceis e têm filhos amorosos, filhos que dedicam a vida para ajudar aquele pai, aquela mãe, no processo, junto com os irmãos, que são protetores dos irmãos, que é muito fácil lidar com eles, porque a parte deles é bem feita, eles vêm com o objetivo de nos ajudar mesmo, porque nos amam, de outras vidas já. Então, quando Deus permite que esses espíritos façam parte do núcleo familiar, é exatamente a base de apoio que a gente tem para dar conta do recado. Para dar conta do recado, porque é difícil muitas vezes. Falar a garganta. Gozado quando eu canto, não acontece. Só quando eu falo. Se quiser falar cantando, não importa. Então, a reencarnação é o encontro das almas no lar. Vamos ver aqui. Espíritos simpáticos e espíritos antipáticos. Né? É no lar que se iniciam as nossas lutas. Então, esse livro aqui, mais uma vez, eu gostaria de reforçar, se vocês puderem adquirir esse livro, um desafio chamado família. Ele é ótimo. É no lar que se iniciam as nossas lutas. Os filhos são espíritos a nós ligados pelos laços da afeição ou pelos laços da reparação, como eu disse, os que já nos amam e o que vem para ser ajustado. Né? Acolher bem esses espíritos
é auxiliar os que amamos a vencer e os que ainda não amamos a cultivarem um laço de carinho para conosco, auxiliando-os também a superar seus problemas espirituais. Isto sem esquecermos que encontramos as criaturas no lar no mesmo ponto em que as deixamos no passado. Então, aquele espírito que eu induzi ao vício, eu prejudiquei, a nossa relação parou ali. E ela começa. Ele já pode ter evoluído um pouquinho mais, eu também, mas o nosso reajuste vai começar onde parou, onde nós paramos a nossa relação. E no momento em que paramos a nossa relação, ela não era boa. Então, por isso que nós temos que limpar aquela área toda para, tipo assim, vamos atualizar a nossa evolução juntos. Começar lá das dificuldades. Né? Então, auxiliando também a superar os seus problemas espirituais, isso é, sem esquecermos que encontramos as criaturas no lar no mesmo ponto em que as deixamos no passado. Vícios, preguiça, orgulho, delinquência, ilusão, como também na afeição, no trabalho e no amor. Então, se é um espírito querido, significa que nossa separação lá no passado era um momento que nós estávamos bem um com o outro. A gente tinha afeição um para o outro. Então começa já com afeição. Agora, ao contrário, se eu era um espírito induzido ao vício, ao desamor, à preguiça, no orgulho, vamos começar nesse processo também. Né? Emmanuel nos lembra: ninguém foge à lei da reencarnação. Quando os pais passam a entender os mecanismos reencarnatórios, então quando a gente começa a perceber, a conhecer esses mecanismos, que graças à doutrina o Espiritismo veio nos ensinar, nos ajudar nesse processo, começamos a lidar melhor com as variadas situações que vivem no dia a dia, analisando melhor as diferenças imensas entre seus filhos, as tendências tão diversas, os sentimentos de apego, de posse, de aversão, as preferências, o desabrochar das emoções, as reações automáticas, os hábitos cristalizados, a profunda personalidade individual de cada um, isso além das experiências que cada um viverá ao longo da vida no campo do sofrimento ou das oportunidades de facilidades materiais, evidenciando distorções que somente a reencarnação explica. Então, eu venho nos mostrar que nós vamos conviver com pessoas orgulhosas, pessoas acostumadas a ser preguiçosas, pessoas acostumadas a ter tudo e que é egoísta, pessoas vaidosas. Então, nós temos que saber lidar com essas coisas que os nossos filhos vão começar a apresentar. Então, uma criança, muitas vezes, já cresce e a gente já observa nela que ela é egoísta. Ela não deixa nem o pai pegar nas coisas dela direito. Ela não empresta o seu brinquedo para o irmão. Se o irmão pegar no brinquedo dela, ela briga. Então, a gente já começa a perceber isso. A gente já começa a perceber a vaidade. A gente começa a perceber essas inimizades de um irmão com o outro, que são os espíritos, são essas inimizades do passado. E a gente tem, como pais, que aceitamos essa missão de reajustar esses espíritos, e nós mesmos, a gente tem que ter essa paciência, procurar ajuda. Os pedagogos estão aí, as obras, tem muitas obras, a doutrina espírita vem nos ensinar muitos comportamentos, muitas formas de a gente lidar com essas dificuldades. Então a gente tem que ter essa boa vontade, essa paciência, para poder não deixar as coisas acontecerem soltas, porque senão essas inimizades vão permanecer. Nós vamos perder a reencarnação, vamos desencarnar, tanto eles quanto nós, e vamos continuar com o mesmo problema lá no plano espiritual. Isso, o reencontro de espíritos simpáticos, e nós temos o reencontro então de espíritos simpáticos e antipáticos.
podemos colher a seguinte observação de Emmanuel: nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Isso aqui é Emmanuel vem nos dizer. Quando nos vinculamos às criaturas através das realizações do bem, através das experiências afetivas nobres, do comportamento das tarefas elevadas, nos núcleos de trabalho renovador, no carinho, na convivência fraterna e saudável, no respeito, na sexualidade equilibrada, nas experiências bem aproveitadas sob o aspecto espiritual, cultivamos simpatias, construímos afetos que serão amigos e companheiros nas tarefas edificantes, seja na esfera física ou na esfera espiritual. Esses companheiros, nos encontrando no lar, se transformarão no pai desvelado, na mãe carinhosa, no esposo dedicado, na esposa abnegada, no filho amoroso, no parente simpático, no irmão protetor. Isso quando nós estamos vinculados às criaturas que nós já criamos essa afetividade no passado. Então a gente não vai ter dificuldade. O lar vai ser aquela bênção. Mas quando nos vinculamos às criaturas através das realizações do mal, do crime, na violência, no ódio, na vingança, na sexualidade desregrada, no vício, na calúnia, no desrespeito, cultivamos antipatias, criamos sérios conflitos que retornarão a nós como obsessão, desafetos na esfera espiritual e relações torturantes na esfera física. Então, é a dificuldade batendo na nossa porta, porque é a dificuldade que nós plantamos lá no passado e que estamos começando a colher os frutos dela. Aí teremos o pai despótico, a mãe relaxada de seus deveres, o filho rebelde e viciado, o esposo infiel ou violento, a esposa fria ou excessivamente ciumenta, o parente invejoso e o irmão dominador. Então, olha o antagonismo aí da convivência. Então, nós temos que ter conhecimento de que essas possibilidades, elas acontecem naturalmente nos nossos lares. Porque nós estamos trazendo para a reencarnação os dois tipos de espírito. Aquele que é amoroso, que são amigos nossos, que nos amam, e os que nós prejudicamos. Então nós temos que estar preparados para lidar com as duas situações. E muitas vezes elas estão presentes juntas dentro do lar. E muitas vezes temos só a ruim, porque a gente, infelizmente, não fizemos uma vida passada muito satisfatória. A gente tem alguns amigos, podemos ter, e tem amizade no bem também. A gente tem amizade no desafio, nas vidas dos vícios do passado. Então, esses que são nossos amigos nessas situações. Então, eles não vão ser amorosos dentro de casa, eles vão continuar viciados, vão continuar nos dando os problemas que a gente passa, as dificuldades que vamos encontrar. Então, a doutrina vem nos mostrar essas diferenças nas relações, para nos ajudar a compreender, porque a base é a compreensão. Se nós compreendermos que aquela dificuldade, aquele filho rebelde, é uma necessidade minha de estar fazendo o melhor trabalho com ele, e se nós vencermos essa prova, nós vamos ganhar na próxima reencarnação mais um espírito afetivo, mais um irmão que vai nos amar, porque nós vamos transformar a inimizade em amizade. Mas depende de nós. É claro que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, a gente vê que os lares, as
pessoas passam perrengues aí, bravos muitas vezes, dificuldades, mas grande parte por falta de entendimento. Eu sei que não é fácil. Por isso essa nossa doutrina ela é magnífica nesse ponto de nos esclarecer. Porque, como Kardec diz, ele não veio destruir a lei, ele veio dar um melhor entendimento. Como Jesus também, a primeira coisa que Jesus disse, que ele também não vinha destruir a lei, dar novos entendimentos. E é isso que nós adquirimos na nossa vida, no dia a dia. E a doutrina nos orienta. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz um caminho seguro para que a gente possa trabalhar em nós, primeiramente, as facilidades de compreensão, de entendimento, de benevolência, de indulgência, para que a gente possa vencer essas dificuldades no nosso lar. E vencendo essas dificuldades dentro do nosso lar, nós estaremos contribuindo para que o futuro do nosso planeta seja melhor, porque nós vamos criar filhos, transformar os filhos difíceis, aqueles espíritos viciados, em homens de bem. Transformando esses filhos em homens de bem, estamos contribuindo para que os homens de bem que vão fazer o futuro da nossa pátria, do nosso país, do mundo, da humanidade, mas começa dentro do nosso lar. Então a gente quer um mundo de regeneração mais rápido possível, para que a gente possa estar vivendo uma situação de melhor, de felicidade, sem essas doenças, sem essas dificuldades. Nós temos que trabalhar em nós primeiro, nos nossos filhos, que serão os futuros homens a governar esse mundo, para que as coisas aconteçam. Porque senão os nossos filhos viciosos muitas vezes vão ser os homens que não vão ser homens de bem. E não vai mudar em nada a situação da humanidade, porque não mudou nada. Quem muda o planeta são aqueles que vivem nele. Se não mudou em nada, não vai mudar o planeta também. Mas existe o seguinte, a gente não pode esquecer. O planeta depende de ser um planeta bom, depende de quem habita nele. Mas se nós não formos esses homens de bem, não vai impedir dele se modificar, não, ele vai se modificar. Outros homens de bem vão vir para cá, morar ali. E nós vamos para outro lugar. E nós não nos transformamos em homens de bem, então nós não vamos ficar aqui, porque aqui só pode ficar homem de bem. Se é um planeta de regeneração, só espíritos regenerados aqui estarão ali. Então, nós, se a gente for aquele espírito renitente no erro, que não quer saber de dar o braço a torcer, que somos orgulhosos, que somos egoístas, que somos vaidosos, que não queremos pegar o Evangelho, ler e avaliar que nós precisamos de mudar, que nós somos errados. Infelizmente, na hora da separação do joio e do trigo, seremos o joio. Podemos fazer, não é Deus que é ruim, é a nossa própria teimosia. Nós gostamos de ser joio, seremos tratados como joio. Atai o joio e jogar na fogueira. Seremos convidados a nos retirar desse mundo, para mundos piores, para mundos condizentes com o nosso coração, com a nossa vontade. Então, é isso aqui, é que vem falar isso aqui para nós. Agora, nós temos que cuidar de nós primeiro, para que a gente possa cuidar dos filhos. Porque ninguém dá o que não tem. Então, se eu quero dar bom exemplo, se eu quero que aquele meu filho seja uma criança boa, uma criança com um bom coração, eu tenho que ser assim. Porque é assim que eu posso dar para ele essas virtudes. Porque se eu não tivesse em mim, não adianta, eu não vou conseguir. Aos
pais que hoje choram pelo filho rebelde, pelo rebento ingrato, cortando e ferindo seus corações, o Espiritismo vem nos confortar trazendo essas informações, né? Realidade da situação. Todas as boas palavras ditas, todos os exemplos novos, todos os bons momentos vividos, todas as lições transmitidas estarão aguardando o momento certo de germinarem e auxiliarem esse irmão. Então, você tem esses bons exemplos, desde criancinha, aquele menino, aquele filho, está acompanhando o pai, a mãe, os irmãos ali envolvidos, no Evangelho do lar, nas reflexões, aquele pai que é honesto, aquele pai que não dá o mau exemplo para o filho, pelo contrário, procura mostrar o caminho do bem, ele está plantando aquela semente no coração daquela criança. E elas germinarão no momento certo. Então, quando aquele filho vai crescendo, vai se transformando, vai entrando na adolescência, essas sementes vão germinando, elas vão brotando. E aquilo vai conduzindo ao comportamento dessa criança, baseado nessa germinação boa que foi feita. E ele não tem como não se transformar num adulto responsável, numa pessoa de bem. Não tem como. Porque a semente que brotou ali é semente boa. Então, tal a importância de lá de baixo começarmos a plantar essas sementezinhas. É difícil arar a terra, o suor mesmo. Temos que arar aquela terra bruta do coração daquela criança, transformando em terra fértil e jogar a semente do bem ali. Essa é a nossa obrigação como pais, que aceitamos, missão que aceitamos no plano espiritual. E seremos cobrados. Temos que ser aquele lavrador responsável. Porque nada é imposto a nós. Deus não nos impõe fazermos isso. Ele nos orienta, que esse é o caminho. Porque se eu for tiver essa dificuldade de seguir essa orientação, tudo bem, eu tenho meu livre-arbítrio. Mas as minhas reencarnações de sofrimento vão ser maiores. Não é uma grande inteligência eu saber que eu posso ter uma próxima reencarnação tranquila e não trabalhar para isso. E na próxima reencarnação eu vou vir com um sofrimento maior. Porque eu posso vir com esse espírito que eu já pisei na bola com ele e ele vai me cobrar mais. A cobrança é maior. Então eu vou ter uma próxima reencarnação com esse espírito, muitas vezes como meu pai, inverte os papéis. E aí ele vai lembrar, vai ter essa intuição de não ser um bom pai, porque eu não fui para ele no passado, ele sabe, lá no plano espiritual, quando nós regressarmos ao plano espiritual, quando nós desencarnarmos, a nossa mente vai se ampliar, o nosso entendimento vai se ampliar, nós vamos ter a visão completa da nossa situação. E lá eu vou ver, puxa vida, pisou na bola, né? Combinamos que você ia ser seu filho lá, você me ajudar nas minhas dificuldades, você além de me ajudar, ainda contribuiu mais ainda para ela. E eu vou ver isso lá no plano espiritual, aqueles espíritos abnegados que apoiaram a minha reencarnação, que assinaram ali embaixo aqui do meu processo reencarnatório, que estão no plano espiritual se esforçando para me ajudar, e eu viro as costas, não dou valor a essa tentativa de ajuda deles, eu nem enxergo. Eu vou voltar para o plano espiritual, vou olhar no olho deles, vou falar o quê? Vocês me desculpem, eu pisei na bola. É uma situação de sofrimento para o espírito. Então não é, a gente tem que pensar nisso, essa reflexão é importante que a gente faça. Nós temos que voltar para o plano espiritual e encontrar com os nossos amigos espirituais, aqueles que nos apoiaram, alegres.
parabéns, você cumpriu o seu papel, você deu conta do recado. Essa que é o caminho, o objetivo. E eu vou partir para a nova reencarnação, já com aqueles problemas passados, grande parte deles resolvidos. Vou levar outros problemas, porque uma reencarnação não dá para resolver todos os nossos problemas. Eu tenho que ter as outras reencarnações. Mas são outros problemas. Aqueles que eu trouxe para essa reencarnação, eu consegui resolver. Consegui transformar aquele espírito rebelde num homem de bem. Ele hoje cresceu, estudou, é uma pessoa de bem, tem sua família. Porque eu contribuí com isso, educando ele, desde criança. Fiz o meu papel. Então eu chego no plano espiritual, é muito melhor. Chego lá, os espíritos que me apoiaram estão lá todos alegres com a minha volta. E ali eu vou continuar a minha vida. Continuar uma próxima reencarnação, resolver outros problemas. Eu vou ter mais amigos no plano espiritual ainda, porque esses de hoje vão se transformar nos amigos da próxima vida, e vão juntar os outros. E a nossa família espiritual vai só crescendo, crescendo, crescendo. Porque muita gente acha que a reencarnação acaba, desencarnou, acabou a família. Não. O plano espiritual, a nossa família é cada vez maior, de espíritos que nos amam, que são apegados a nós, que nós gostamos, que nós fazemos bem, que eles nos tratam bem. Então essa é a importância da reencarnação para o núcleo familiar, para a nossa vida. Ela, graças à misericórdia divina, a reencarnação é essa ferramenta importantíssima e útil para o espírito. E que nós não podemos desperdiçar. Daqui adianta eu ter uma ferramenta em casa enferrujando, que eu não uso ela bem, deixa ela estragar. Então nós temos que usar a oportunidade da reencarnação para que a gente nos transforme primeiro e ajude aqueles que estão conosco. Porque o objetivo é esse. O grande objetivo é esse. A cada reencarnação nós transformamos os nossos inimigos em amigos queridos. Ensinando, eliminando os vícios, fazendo com que eles sejam felizes também. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero que tenha sido satisfatório. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Muito bem, agradecemos ao nosso irmão Mendes pelo estudo e passamos a meditar, agora vamos, o que foi dito e comparar com o conhecimento que a gente já tem, para que esse conhecimento consubstancie em nós. Eu estava lembrando aqui uma hora que ele falou de um vídeo que eu assisti na internet esse mês passado agora, onde tem uma mãe brigando com uma criancinha, uma menininha, e ela fala: por que você está chorando? E a menininha fala: você roubou meu marido. Não é seu marido, é seu pai. Ele é meu marido, você roubou ele. Tem esse vídeo na internet. Eu lembrei que realmente existe um intercâmbio totalmente entre os familiares para que a gente consiga adquirir o amor comum, para que não tenha disputa, para que não tenha dissabores nenhum. Eu lembrei desse vídeo e resolvi trazer. No mais, gente, é fazer os convites de sempre. O primeiro convite de Jesus: ama teu próximo como a ti mesmo. Esse convite tem que ser constante em nossas vidas. Nós temos aqui o convite da biblioteca, sempre aberta a nos entregar o que tem de melhor para nosso aprimoramento. O convite do culto cristão no lar, tão importante nas nossas vidas, tão sistemático na conciliação dos espíritos que estão ali, inclusive dos desencarnados, que estão ali também, inclusive daqueles
ferrenhos inimigos que a gente está trazendo, né? Como foi relembrado aqui do irmão do Divaldo, que espizinhou ele demais, mas na hora que viu ele recebendo a mãe dele ali, perguntou: você vai amá-la? Ele falou: vou. Você vai cuidar dela? Vou. Aí ele manchou. Então são nesses pormenores que a gente vai crescendo, vai melhorando, né? E isso é importante. Os nossos convites são esses, que a gente procure meditar e com certeza ser melhor amanhã do que hoje. Agradecemos agora a nossa Mãe Santíssima, Jesus, ao irmão Miramês e à Casa de Miramês pela oportunidade. O passe será dado logo após a prece. Rogamos a Mãe Santíssima que nos coroe com o amor e com seu manto de paz e alegria no decorrer de nossos dias vindouros. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora, na hora de nossa partida, que assim seja. Muita paz a todos.